Eu tenho esse projeto de alvenaria estrutural e eu quero documentar quais são as plantas que eu devo colocar em uma prancha, quais informações precisam chegar no canteiro de obras. Eu organizo as minhas pranchas de forma construtiva, sequencial. E é isso que a gente vai ver nessa aula. Quais são as informações que não podem faltar em uma prancha de um projeto de alvenaria estrutural. Vamos lá? Logo depois da vinheta. Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Engenha BIM. Já vou pedir para vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, feedback de vocês é muito importante. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Pessoal, projetos de alvenaria estrutural. O que eu tenho que colocar na prancha? Vamos lá. Eu gosto de estabelecer uma sequência construtiva. Então, além das informações que eu vou passar para vocês aqui, aquilo que a gente precisa ter na prancha, eu gosto também de estabelecer a ordem da documentação conforme o projeto vai ser executado. Tudo aquilo que nós queremos como projetistas é que o projeto seja executado, que a obra seja executada conforme está no projeto. Então vamos lá. Primeiro, o que nós temos aqui? Eu tenho o projeto no Revit, que ele foi desenvolvido com o auxílio do TQS, com modulação, paginação, cálculos, análises, dimensionamento, enfim, documentação, prancha. E eu vou mostrar algumas das pranchas que nós temos aqui para vocês. O que nós temos aqui? Não se esqueçam de acessar o nosso grupo. Eu compartilhei o modelo dessa prancha aqui, tá? A prancha que eu vou mostrar para vocês, uma prancha de elevação de paredes. Para entrar, link na descrição ou então por esse QR Code no canto superior direito da tela, tá? Tem um modelinho de prancha aí para vocês. Aqui no grupo, enfim, aqui tem template também, tem projetos completos. Se você tem interesse em alvenaria estrutural, entre no grupo aqui para você receber os materiais que a gente está compartilhando aqui. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Estou no TQS, desenvolvi meu projeto de alvenaria estrutural, tem outras ferramentas aí, dá para fazer isso com o Eberic, o CPCAD também tem um módulo de alvenaria estrutural, eu utilizo o TQS para os meus projetos de alvenaria estrutural. O que nós fazemos aqui? No TQS, a gente então faz todo o lançamento, né? Toda a modulação dos blocos aqui. Nós temos aqui todo o lançamento das alvenarias. Primeira fiada, não precisa lançar segunda, que o TQS lança segunda. Lanço as aberturas, defino paredes, lanço aqui as lajes. Já tem um vídeo explicando exatamente passo a passo, tá? Como fazer isso aqui. Tá aí no canal do YouTube da Engenha BIM também. Procure por TQS Alvest no nosso canal que você vai encontrar esse vídeo. Depois a gente define as subestruturas, que são os elementos que vão resolver as tensões do nosso projeto. Depois de tudo isso feito, a gente vai lá, processa, calcula, analisa bastante, chega à resistência dos blocos, chega nos pontos de grout, projeto está inteiro dimensionado, é hora de documentar, analisado e dimensionado, hora de documentar. O que eu posso fazer? Eu posso criar as minhas pranchas diretamente aqui no TQS. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho prancha de primeira e segunda fiada, deixa eu descer aqui lá nas pranchas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se eu não tiver aqui, eu mostro para vocês ali no Revit mesmo. Nessa versão aqui eu ainda não gerei. Bom, de qualquer forma, tá aqui, planta de primeira e segunda fiada. Que eu tenho aqui uma relação de blocos, um quantitativo, coloco aqui também o meu carimbo, que eu já vou mostrar para vocês. Tenho aqui, qual que é o primeiro documento da obra? Bom, obviamente após a fundação, porque o que acontece em um projeto de alvenaria estrutural? A gente tem uma transição da alvenaria estrutural para o concreto. Então o que eu vou mostrar para vocês agora é só a parte de alvenaria. O que a gente tem que fazer? Para esse projeto aqui, a gente descarregou em vigas baldrame apoiadas em blocos sobre estacas, tá? Então a gente tem essa transição, isso a gente faz dentro do próprio TQS. Só que o projeto de concreto armado, dimensionamento de vigas e da própria fundação, a gente faz no módulo TQS de concreto armado, tá? De concreto. Então é uma outra questão, não vou abordar aqui a fundação, não vou colocar aqui locação da fundação, porque a gente está falando exclusivamente de alvenaria estrutural, ok? Posso até trazer esse vídeo para vocês depois. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu ponto 00. Esse aqui é o meu ponto 00, tá vendo? 0 em X e eu tenho ele aqui também 0 em Y, tá vendo? Então eu posso gerar uma planta de locação. A minha planta de primeira e segunda fiada, ela já tem o posicionamento dos blocos. Eu posso melhorar isso daqui lá no Revit e vou mostrar para vocês como que isso pode ser feito. Então quando eu tenho a minha planta de primeira fiada, toda a alvenaria é assentada nessa primeira fiada, depois a gente tem a nossa planta de segunda fiada, que vai fazer o quê? Vai fazer a amarração dos blocos. Essa planta ela é fundamental. É o primeiro documento, basicamente, que a gente precisa quando estamos executando um projeto de alvenaria estrutural. Pontos de grout também é importante. E depois nós temos o documento que eu julgo ser o principal, que é esse aqui, vamos lá.
Deixa eu colocar aqui em plantas de novo. Deixa eu já colocar diretamente no PDF. Ó, esse aqui é um PDF. O que nós temos aqui? Vamos lá. Para cada parede, deixa eu voltar aqui de novo lá na planta de primeira e segunda fiada. Vamos lá, essa aqui não, tá aqui. Fiada ímpar e par. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho as elevações das paredes. Então pensa o seguinte, ó. O pessoal está aqui executando nesse ambiente. O que ele vai ter? Ele vai ter essa planta aqui, vai ter as aberturas e para cada parede precisa ter uma elevação. Então, quando eu tenho essa parede aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma elevação da parede 1. Quando eu clico aqui no pavimento tipo, que parede que é essa daqui? Ó? Vamos subir aqui de novo. Eu tenho essa elevação aqui. Tá? Então, para isso, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho essa elevação e aqui eu tenho praticamente todas as informações que eu preciso. Esse é o documento mais importante de uma planta de alvenaria estrutural, sempre pensando na execução. Vamos dar uma olhada em uma planta pronta aqui, um PDF pronto? O que eu tenho aqui? Olha só. Eu tenho, vamos pegar essa parede? Eu também tenho a minha planta de primeira fiada na elevação, que eu gosto de colocar essa planta aqui, tá? Geralmente o pessoal quando está com a elevação em mãos, ó, tá vendo? Ó, eu tenho essa informação aqui também, ok? E aqui eu consigo mostrar a amarração dessa parede. Porque se eu colocar esse projeto lá no Revit, beleza, eu consigo plotar isso daqui com filtros de cores. No TQS também dá para fazer isso, tá? Eu prefiro fazer no Revit, já vou mostrar. Mas eu consigo colocar uma cor diferente, uma chura diferente para cada tipo de bloco. Mais uma vez, eu também consigo fazer isso no TQS, mas é mais prático fazer no Revit. Então, daqui do TQS, o que eu tiro? A planta de primeira fiada, a segunda fiada e as elevações das paredes com detalhamentos. Então, olha só o que nós temos aqui. Eu tenho as paredes, primeira e segunda fiada. Eu tenho aqui, ó, 14 fiadas, sendo que eu tenho uma cinta de amarração na sexta fiada, e obviamente eu defino isso como projetista, né? E aqui, tá vendo? Ó, eu tenho as amarrações. Então, caso quem estiver assentando esses blocos tenha alguma dúvida, nessa mesma planta ele tem essa informação de primeira, fiada ímpar, fiada par. Opa, isso daqui é um meio bloco ou é um bloco transversal? Tá aqui, ó, a informação está aqui embaixo. Mais uma vez, também posso colocar um filtro de cores. Eu prefiro deixar assim e resolver lá no Revit. E nós temos o que também, pessoal? Nós temos calculadas as nossas cintas de amarração e o nosso respaldo. Nesse caso aqui eu não tenho abertura, mas graficamente eu tenho tudo o que eu preciso para que essa parede seja assentada. Olha essa amarração aqui do canto direito. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um bloco de 45 e eu também posso colocar legenda aqui. Vou mostrar para vocês. E aqui, ó, eu tenho a amarração continuando aqui. E na segunda fiada, lá na planta de segunda fiada, eu tenho a continuação. Tá? Então aqui ela vai se repetir, fiada par e fiada ímpar. Falando agora de armaduras, que também é uma outra informação. Então vamos lá, ó, planta de primeira e segunda fiada, sendo que na planta de primeira fiada eu já coloco a locação das paredes, elevação de parede. O que eu tenho? A minha própria elevação, minha parede vista de frente, com detalhes, cintas de amarração, respaldo, grout também, já vou mostrar para vocês, tá? Aqui eu tenho um corte mostrando, ó, as 2 barras de 10 que eu tenho calculadas nessa cinta de amarração, ou corrente, chame como quiser, e aqui também no respaldo. E aqui eu tenho um detalhe da minha laje. Lembrando que eu não estou falando de concreto armado, hein? Detalhamento de laje é uma outra questão, estou falando aqui só de alvenaria estrutural, assim como fundação também é uma outra questão. O que mais que a gente precisa, pessoal? E tem uma questão fundamental aqui, da minha lista de materiais. Então, para cada uma das paredes, eu tenho uma relação de cada um dos blocos que eu tenho aqui. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para a direita, para a esquerda, porque provavelmente está pegando na câmera aí. Ó, o que eu tenho aqui? Ó? A minha relação de blocos inteiros, de peça de amarração de 45, que é quando eu tenho amarração em T, de canaleta de 30 e de J. Tem um consumo de argamassa, de assentamento e também de grout. Olha só que importante, além disso, essa parede de elevação ela é de um pavimento tipo. Então essa parede aqui, ó, vamos supor que seja essa parede. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho pavimento tipo. Para cada pavimento, do pavimento tipo, para cada piso, eu posso ter um bloco de resistência diferente. Por quê? Porque as tensões são acumuladas, tá? Então as tensões vão acumulando, então eu tenho naturalmente os blocos
dos pavimentos inferiores, eles precisam de uma resistência maior do que o uso da parte superior aqui, porque a tensão está sendo acumulada. Então, o que acontece? Para esse pavimento tipo, no piso 2 e no 3, eu tenho um bloco de 12 MPa. E no último, que é esse aqui, nesse aqui, eu posso utilizar um bloco de resistência menor, que ele é mais barato, eu tenho tensões menores, e eu coloco um bloco de 10 MPa. Isso daqui é resistência de prisma, que é a resistência, isso aqui é a resistência nominal do bloco, FPK, resistência de prisma, ou seja, é a resistência de um ensaio de laboratório do bloco assentado sobre argamassa. É o rompimento. Também tem um vídeo no canal da Engenhabim, um webinar que eu apresentei, um vídeo que vai ter ali, foi apresentado ao vivo, deve ter 1 hora e 20 ali, mostrando também esse ensaio, tá? Aqui, nós temos a argamassa, a resistência de argamassa de 8 MPa, que foi o estabelecido no projeto. E aqui a gente tem a resistência do grout, tá? O grout é diferente, né? O da argamassa. Então aqui a argamassa eu tenho um traço, tenho uma resistência, argamassa de assentamento. E aqui é o meu grout, ou seja, tudo aquilo que vai ser preenchido em vega, contra-vega, cinta de amarração, respaldo e também nos grouts ali verticais. O que mais que eu tenho aqui, pessoal? Uma relação de aço, que é imprescindível também. Então vamos pensar o seguinte, tô lá eu assentando. O que eu preciso? Preciso de um ponto zero. Locação, já mostrei para vocês. A locação é a mesma planta de primeira fiada. Posso fazer na mesma planta, a locação da alvenaria. Depois eu tenho a segunda fiada, que é a segunda. Depois eu tenho quem? As elevações. Vou lá amarrando minha parede. Chegou na sexta fiada, eu vou ter que colocar o quê? Bloco canaleta. Com o quê? 2 barrinhas de 10. Continuo subindo a minha parede. Tem o quê? Mas quantas fiadas eu tenho? Tenho aqui da 7ª até a 14. Tem aqui, vai de 1 até 14? Isso. Aqui eu tenho 2,80 de alvenaria e nesse pavimento tem 2,90 no total de piso a piso, tá? Espessura da laje mais 14 fiadas aqui de bloco. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 2,90. Daqui, da fiada 7 até a 14, eu tenho então na última um respaldo também com 2 barrinhas de 10. O detalhamento das armaduras está aqui, detalhamento de cima fica para cá para o respaldo e essa daqui da cinta de amarração. Vamos dar uma olhada aqui onde eu tenho abertura agora? Deixa eu pegar onde eu tenho vega e contra-vega, que eu acho que é melhor. Aqui, Exatamente o mesmo documento, tá? Então o que eu tenho agora? Elevação de parede, cortes, detalhamento de armadura, a relação de materiais, resistência de bloco do pavimento, que é imprescindível, relação de aço, e aqui o que eu tenho? Também a relação aqui para o pavimento, né? E agora eu tenho detalhamento da minha vega e da minha contra-vega. Também dimensionado, também calculado, também analisado. Aqui, eu tenho na minha contra-vega, eu tenho 2 barras aqui, de 10, certo? 2 barras de 10. E na minha vega, eu tenho a mesma coisa, 2 barrinhas de 10. Sendo que, na verdade, aqui como eu tenho essa corrente passando, eu vou ter 2 barras de 10 na contra-vega, atenção ao detalhe, 2 barras de 10 inferiores, e eu tenho essa outra barrinha de 10 aqui, tá? Que está vindo aqui nesse formato, que ela tem uma dobra de 14 centímetros, 10 milímetros de espessura, comprimento reto de 154 centímetros e mais 14. Pessoal, basicamente, isso é tudo que eu preciso. O que mais que eu preciso colocar na prancha? Olha só, um resumo de materiais daquilo que eu tenho naquela prancha. Eu tenho aqui um resumo de aço, peso total de aço e coloco também o meu carimbo com as identificações necessárias, tá? As paredes que constam nessa prancha, qual que é o pavimento, a resistência. Como eu tenho aqui paredes para um mesmo pavimento, eu não vou ter, dificilmente eu vou ter blocos de resistência diferentes, tá? Mas é importante colocar o seguinte, na lista de materiais, de qualquer forma já vai sair a resistência que foi determinada com base na tensão que nós temos, nas tensões acumuladas que nós temos no projeto. Pessoal, isso que eu queria passar para vocês, são informações importantes que precisam constar em um projeto de alvenaria estrutural. Lembrando que a gente tem o curso completo de alvenaria estrutural aí na plataforma engenhabim.com. Caso esteja fechado, você pode clicar ali e entrar na lista de espera, que assim que abrir vagas, você pode fazer sua matrícula, ok? Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, feedback de vocês é muito importante. Um grande abraço e até a próxima.